Olá, amados irmãos, amada igreja presbiteriana da Praia da Bica, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma reunião de oração e isso é muito bom. Quem está feliz? Eu espero que todos estejam felizes, eu espero que todos estejam alegres para mais essa reunião de oração, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom e Deus ouve as nossas orações. E por isso nós estamos aqui realizando esta reunião. E nesse momento especial, hoje, nós estaremos reunidos com os jovens. Os jovens hoje estão dirigindo a reunião de oração. E eu tenho o privilégio de ser o professor de escola dominical deles, de estar com eles nessa energia jovem que muito alegra o meu coração e certamente muito alegra o coração da igreja, né? Então, queridos, para dar início a essa reunião de oração, eu convido a amada igreja para abrirmos a palavra do Senhor no Salmo de número 107, versículos 28 ao 30. Salmo 107, versículos 28 ao 30. Diz assim: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Esses 3 breves versículos demonstram aqui a dinâmica do relacionamento de oração, a dinâmica do relacionamento de clamor ao Senhor. Não é? O 28 começa dizendo: Então na sua angústia clamaram ao Senhor, que é o que nós estamos aqui reunidos fazendo. Estamos aqui senão para clamar ao Senhor, para clamar a ajuda do Deus que é todo-poderoso, que pode todas as coisas, que está com seus ouvidos atentos à nossa oração, que responde à oração do corpo de Cristo. E olha o que narra aqui que Jesus fez. Olha só, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. 29, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Aqui demonstra o quê? A dinâmica da obra de Deus. Nós oramos nas tribulações, Jesus nos ouve e aqui mostra Jesus agindo sobre as nossas orações. E o 30 é o desfecho desse relacionamento. Olha o que diz. Então se alegraram com a bonança. Jesus fez mudar aquele cenário tenebroso em bonança. E o final desse relacionamento, no 30, e assim os levou ao desejado porto. Por meio da oração, podemos observar o agir de Deus. E no final de tudo, Deus nos leva a um lugar seguro. O que antes era insegurança e medo, no final é um lugar seguro, ao desejado porto. Porto é o lugar onde o navio, o barco está mexendo, no momento em que ele chega ali, ele aporta ali, e aí ele fica tranquilo, ele não está mais à deriva, ele está seguro, firme. Por isso oramos ao Senhor, porque cremos nesse Deus todo-poderoso. Então, participe com a sua família desse momento de oração. Convide sua família, se reúna no seu lar, para que nesse momento estejamos todos juntos em oração ao nosso Deus. Então vamos dar início, e eu convido então aqui a minha amada esposa, a nossa irmã Jamile, para uma oração de adoração ao nosso Deus. Como o primeiro ato da nossa reunião de oração de adoração ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos estar orando em adoração ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, bondoso, Pai, Tu és grandioso, Tu és o único, Pai, Tu és o nosso único Deus e Tu és o único digno, Pai, de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todo o nosso coração, Deus. Estamos aqui, Pai, diante de Ti, para declarar que Te amamos, para dizer que cremos em Ti, Deus, para Te agradecer, Deus, pelos Teus feitos em nossas vidas. O Senhor é tão bom, Deus, e o Senhor nos ama tanto, e o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado. Ó Deus, obrigada por todas as coisas. Ó Pai, obrigada por existir, obrigada por nos escolher, obrigada por estar conosco todos os dias. Obrigada, Espírito Santo, por estar conosco todos os dias, em todo momento. Obrigada por estar aqui presente nessa reunião de oração, nessa oração.
Obrigada, Senhor, porque temos a oportunidade de clamar a Ti. Obrigada porque podemos, né, expressar tudo que sentimos. Obrigada porque o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe de tudo que precisamos, Deus. E o Senhor é maravilhoso. O Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. O Senhor nos mostra o caminho que devemos andar, Deus. Então abra os nossos olhos para vermos, Deus, tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Abra nossa mente, Pai, o nosso coração para receber aquilo que o Senhor quer nos dar. Que possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor quer nos dar. Então, Deus, que nessa reunião de oração, Pai, o Senhor receba, Pai, todo o nosso coração. O Senhor receba todo o nosso clamor. O Senhor receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Porque te amamos, Deus. Porque cremos em Ti, Deus. Cremos no Teu Filho, Pai, que o Senhor entregou por nós, Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus. Não permita, Pai, que nada de mal venha nos acontecer. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina e nos exorta nessa noite. Somos Teus filhos, Pai, somos Teus servos, Deus, e entregamos as nossas vidas a Ti, Pai. E já Te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe, Deus. Muito obrigada, Pai, por estar presente em todos os momentos das nossas vidas e não abandonar a nossa mão. Muito obrigada por essa reunião de oração, Pai, todos que estão presentes, aqueles que não poderão estar agora e que vão ver depois, Deus. Toca no coração de cada um deles, Pai, e fala aos corações, Deus, pois tua palavra não volta vazia, e que o Senhor fale com cada um diante daquilo que cada um merece receber e precisa receber de Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Deus. Amém. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti.
graça e paz da parte do nosso Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, verso 13 ao verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Oremos então ao nosso Deus, uma oração de contrição. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, em primeiro lugar, pelo privilégio de podermos, nesse momento, orar a Ti, falar contigo, dizer que o Senhor é o nosso Deus, dizer que o Senhor conduz as nossas vidas, que a Tua mão, que a Tua poderosa mão nos mantém no caminho reto. Dizer, Pai, que reconhecemos isto, reconhecemos a Tua mão nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por isso. Ó Pai, nós também percebemos pela leitura da Tua palavra que a cobiça, a nossa cobiça é a origem do nosso pecado, que a origem do pecado está em nós, Pai, no nosso coração, que continuamente nos seduz, que continuamente nos tenta, Senhor. Ó Deus, te pedimos, nos dê a força necessária para resistir a isto. Nos dê, Senhor, a condição de não pecar, de fugir da aparência do mal, fugir do pecado, Senhor. É o que te pedimos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu vou ler um versículo sobre gratidão em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E em seguida vamos orar uma oração de gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigada por mais esse dia, Deus. Obrigada por estarmos aqui reunidos nessa reunião de oração e porque Tu tens nos sustentado, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, que continue nos dando força para viver apesar das atribulações, apesar dos tempos ruins, Senhor. Continue nos fortalecendo, Senhor, fortalecendo nossa fé. Obrigada, Senhor, porque sabemos, Deus, que só chegamos até aqui porque Tuas mãos têm nos sustentado, têm nos guiado, têm nos apontado a direção, Senhor. E temos estado contigo, Deus, em todos os momentos, Senhor. Tu tens nos direcionado nos momentos difíceis, Senhor. Tu tens sido nossa boa mão, Senhor, sobre nossas vidas, Deus. Obrigada, Senhor, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, Senhor, pela nossa saúde, por tudo que temos, Deus, porque tudo vem de Ti, Senhor. Nós lhe agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Salmos 84 diz assim: Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos desertos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Oremos então pelas igrejas, pela oportunidade que é viver na casa de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço porque nós podemos viver em congregação, Pai, te agradeço que nós podemos viver unidos, te agradecemos porque nós conseguimos voltar com o curso presencial, te agradecemos porque é um privilégio estarmos juntos e estudando a palavra. Pai, eu te oro não só pela Igreja Presbiteriana da Praia da Bica, mas todas as igrejas do presbitério, as igrejas de todo o presbitério, de todos os outros presbitérios, Senhor. Te peço para que o Senhor esteja fortalecendo cada líder, cada
membros, Senhor, te peço para que eles estejam caminhando, Pai, para mais perto de Ti, cada dia que passa. Te oro também pelas famílias da nossa igreja, Pai, te peço para que o Senhor abençoe cada uma delas. Te peço para que haja união, Senhor, te peço para que haja uma busca em cada lar, Pai, por eles se parecerem mais com o Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não somente eu sei fazer trabalho singular, me inspira a agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Ó, talvez alguma vida possas confortar com palavras brandas de amor. Ó, talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Por maior que venha a ser o seu esforço aqui, por mais firme a tua devoção, quantas almas ainda jazem ao redor de ti, na mais total escuridão, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Filipenses 4:14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Senhor Deus, essa noite estamos com nossos irmãos nesse culto. Venho pedir, Senhor, pelas pessoas que estão passando por esse momento de luto, de tristeza, Senhor, possa estar confortando o coração delas. Que essas pessoas que se partiram, que o Senhor possa estar tomando elas nos seus braços, que o Senhor possa estar, através da vida dessa pessoa que morreu, nos dar exemplo de como podemos chegar mais perto de Ti, Senhor. Então, que o Senhor possa estar nos confortando, nos abrindo os nossos olhos para uma coisa natural que o Senhor mesmo nos ensinou, que devemos encarar com naturalidade, que é uma parte do plano de salvação que o Senhor tem para nós, a ressurreição da nossa alma. E o Senhor nos prometeu também que no dia de sua volta teríamos a ressurreição do corpo. Que o Senhor possa estar nos consolando e nos ensinando a verdade, que a sua é a única. Em nome de Jesus, amém. Amada igreja, nesse momento nós estaremos orando pelos missionários, pelo trabalho missionário, essa grande comissão instituída por Jesus para a pregação do Evangelho. E eu quero compartilhar com os irmãos brevemente os versículos que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20. Olha o que diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa aqui é a ordem de Jesus para que fosse pregado o Evangelho. Aqui ele afirma que, fazendo discípulos por meio da palavra, novos seguidores da palavra do Senhor, novos seguidores de Jesus, o Salvador, batizando-os
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o trabalho do missionário, levar a palavra, batizar e, por fim, ele diz aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Né? Guardar a palavra do Senhor. Alguém precisa enviar essa mensagem. Alguém precisa ir depois das fronteiras pregar a palavra da salvação. E essa é a grande comissão, é a ordem de Jesus para que isso fosse realizado. Né? E nós, daqui, mesmo de longe, tendo tantos missionários por aí, nós aqui compartilhamos desse trabalho, participamos desse trabalho por meio das nossas orações, tá bom? Então, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor pela vida desses irmãos que estão aí afora pregando o Evangelho. Oremos. Pai querido, Pai celestial, nós louvamos ao teu grandioso nome, Pai. Oramos a Ti porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Deus. Em Ti podemos confiar de olhos fechados, nos entregando totalmente. Podemos confiar em Ti plenamente, Deus, porque Tu és o nosso Deus, Criador de todas as coisas. E nesse momento oportuno, Pai, eu tenho plena certeza que o Senhor conhece cada missionário espalhado por este mundo, Deus. Tu conhece cada um deles pelo seu próprio nome. Ô Senhor, nós clamamos como corpo de Cristo, que o Senhor esteja guardando a vida de cada um, que o Senhor esteja abençoando cada um deles, fortalecendo a sua saúde, fortalecendo seus passos com intrepidez neste árduo trabalho de pregar o Evangelho em uma sociedade estrangeira, povos diferentes nações, diferentes culturas, Deus. Não é um trabalho fácil, Pai. Só mesmo o Teu Espírito Santo para convencer o coração de homens e mulheres a deixar a sua terra natal em obediência ao chamado missionário para ir para outros lugares pregar a Tua santa palavra, Deus. Ó Senhor, é um chamado digno de louvor, é um chamado digno da nossa apreciação, Deus, da nossa alegria por sabermos que existem pessoas dispostas a isso, chamado pelo Teu Espírito. E nós aqui oramos, Senhor, em nome de Jesus, por cada um deles, de forma que eles sejam abençoados pelas Tuas poderosas mãos, Pai. Em nome de Jesus, que assim oramos, Pai. Amém. Boa noite, irmãos. Nós vamos orar pelo nosso país. Senhor, obrigada, Deus, por essa noite, porque o Senhor nos dá comunhão, mesmo estando longe, ó Deus, o Senhor tem nos dado o Teu Espírito Santo, que nos ajuda a caminhar juntos diante da Tua palavra. Te peço, ó Deus, nesse momento, pela nossa pátria, o nosso Brasil, que a Tua mão, ó Deus, esteja sobre toda a nossa nação, nossos governantes, ó Deus. Toma o nosso presidente nas Tuas mãos, o seu vice-presidente, os ministros, ó Deus, do nosso Brasil, de cada um, ó Deus, responsável, Pai, pela sua área de atuação, que a Tua mão, ó Deus, esteja fazendo com que eles enxerguem, ó Pai, que o Senhor é Deus e que nada, ó Pai, acontece se não for daquilo da Tua vontade, Deus. Que todas as coisas que vierem a ser feitas possam ser realizadas, ó Deus, para melhor viver do povo brasileiro. Tem misericórdia, ó Deus, de nós, cidadãos. Coloca, ó Deus, no nosso coração a vontade de servir como filhos e servos do Senhor. E que possamos, ó Deus, nós como servos do Senhor e também presentes nessa pátria terrena, possamos fazer, ó Deus, a diferença aonde o Senhor nos enviar e por onde quer, ó Deus, que estivermos, com os nossos vizinhos, com os nossos pais, com nossos parentes, aqueles, ó Deus, que ainda não conhecem o Teu nome, ou então conhecem, mas estão longe da Tua presença, ó Deus, que possamos ser sal e luz, e que este Brasil possa perceber que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Deus da igreja, que o Senhor é quem vivifica os povos, o Senhor é quem dá orientação aos Teus filhos, aos Teus servos, que não são cidadãos, ó Deus, apenas desta terra, mas da terra celestial. Pai querido, abençoa o nosso país e derrame sobre os nossos governantes a capacidade e inteligência de governar com sabedoria para que o povo não padeça.
Assim também, ó Deus, te pedimos pelo nosso estado do Rio de Janeiro, aquele, ó Deus, que tomará a frente do nosso estado, que o Senhor também dê capacidade e direção para governar o povo com inteligência e sabedoria. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Oremos pelo pregador. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais este culto, Senhor, pela oportunidade de poder te cultuar, te adorar e aprender um pouco mais de Ti, meu Deus. Senhor, meu Pai, coloco em Tuas mãos a vida do pregador, Senhor, que ele venha ser um instrumento Teu, Senhor, meu Pai, que ele venha ser boca Tua na terra, Senhor, que o Senhor use para falar com a Tua igreja, meu Deus. Senhor, eu coloco também a vida de cada um aqui, Senhor, meu Pai, para que nossos corações venham ser o solo fértil da Tua palavra, Senhor, que venhamos aplicá-la, Senhor, em nossas vidas, meu Pai, não somente ouvir, mas aplicar, viver, Senhor. É isso que te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Fico muito honrado em estar participando deste culto de oração e adoração ao nosso Deus e saber que a Igreja Presbiteriana da Praia da Bica também continua a louvar, a glorificar a Deus, a fazer a oração e também não esquecendo da meditação na Palavra de Deus. E eu agradeço o convite do Fábio, meu filho Fábio, que eu amo muito e que Deus tenha abençoado, tem sido uma bênção para vocês, eu sei disso. Agradeço ao convite dele, a lembrança, em nos convidar para trazermos hoje, entregarmos hoje esta mensagem. Então, amados, assim sendo, eu cá de São Pedro do Sul, Portugal, aqui na minha igreja, a Igreja Batista em São Pedro do Sul. Porque agora eu estou a trabalhar com os batistas, amém? Convido então os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, onde vamos ler e meditar Marcos no capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 9. Evangelho de Marcos, capítulo 12, do verso 1 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor, a parábola dos lavradores maus. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles o dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, o espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhe mandou e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Vamos orar. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado e a tua misericórdia, a oportunidade, Senhor, de anunciarmos a tua palavra, Senhor, junto aos irmãos da Ilha do Governador. Pai querido, dá-nos capacidade, que teu Santo Espírito nos unja, Senhor, com sabedoria para anunciarmos a tua palavra. E a tua igreja, Senhor, que ouvir a tua palavra seja também abençoada. Concede-lhes, Senhor, iluminação, Senhor, em suas mentes, em seus corações, para compreenderem e receberem a tua palavra. Nós assim, Senhor, oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, esta é a parábola da vinha e dos lavradores maus.
Quando nós tratamos assim os princípios gerais da interpretação das parábolas, nós dissemos que uma parábola nunca deve ser tratada assim como uma alegoria e que não se deve procurar um significado para cada detalhe, para cada assunto. No entanto, a gente precisa recordar que originalmente essa parábola de Jesus, as parábolas de Jesus, não estavam destinadas a serem lidas, mas que elas foram ditas com um fim específico próprio, um significado próprio para aqueles primeiros ouvintes. E que ouvintes eram esses? No verso 27 anterior do capítulo 11 vai dizer assim: então regressaram para Jerusalém e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Então, Jesus Cristo estava falando para eles. Eles, os escribas, os principais sacerdotes, os anciãos, eram o alvo desta parábola que o Senhor Jesus contou. Mas, amados, em certa medida, esta parábola aqui é uma exceção, porque ela é uma espécie de mistura, um mesclado de alegoria e de parábola. Nem todos os seus detalhes têm um significado íntimo, mas tem mais do que o normal. É possivelmente isso porque o Senhor Jesus estava a falar em figuras e eram parte integrante do pensamento e imaginação dos judeus. Quando o Senhor Jesus conta essa parábola, para os judeus, para aquelas autoridades, isso não era novidade. Eles conheciam um assunto porque eles tinham na sua imaginação, eles sabiam que a proprietário da vinha é Deus. Jesus Cristo estava se referindo a isso. A própria vinha era o povo de Israel. Então, e eles estavam familiarizados com isso. Por quê? Lá no livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 5, do verso 1 até o verso 7, há uma parábola, uma passagem no qual estão tomados todos os detalhes dessa parábola aqui, que o Senhor Jesus fala. Então, eles sabiam disso. Eles sabiam do que o Senhor Jesus estava a falar. E eles vão ver, então, que esta vinha tinha todas as partes necessárias. O Senhor Jesus falou isso. Ela tinha um muro para assimilar os limites, para preservá-las de ladrão e defendê-la contra os ataques dos animais, os ataques mais comuns naquela época dos javalis, né? Ela tinha um lagar em uma vinha, havia aquele local onde as uvas eram pisadas, eram prensadas, e por baixo do lagar havia um local onde caía o suco da uva, que seria mais tarde transformada em vinho. Havia uma torre, nesta torre se armazenava o vinho produzido, nesta torre também era o suficiente para alojar os operários, e dessa torre também se mantinha a vigilância contra os ladrões na época da colheita. E os lavradores, então, representam os dirigentes de Israel ao longo da história da nação de Israel. E o servo que o amo enviou, como nós lemos aqui, representa os profetas, que foram rechaçados pelos judeus, pelo povo, que não ouviram o profeta. E o filho que envia depois é o próprio Jesus Cristo. Então, tudo isto estava muito presente na vida e na mente daquelas pessoas, assim como também na nossa, como essa explicação. E essa parábola, esse evento, era comum, bem podia mesmo estar a acontecer já naquela época, lá na Palestina, porque era comum isso acontecer. Era comum que pessoas ricas, judeus mesmo, e até romanos, senhores romanos, proprietários de terra, arrendassem suas vinhas e voltassem para Roma, e voltassem para as cidades grandes, para Jerusalém, e lá deixaram, e no devido tempo mandavam os cobradores.
E se a lei estivesse sendo cumprida, a gente vai ver lá que em Levítico, no livro de Levítico, capítulo 19, no verso 23 a 25, vai dizer sobre isso, vai falar sobre essa questão da lei da renda, do arrendamento, que com 5 anos de arrendamento era o tempo de ser colhido, de que o proprietário, o arrendatário, mandasse os seus cobradores para cobrar dos frutos, ou em dinheiro, em espécie, depende do que fosse acordado. Mas, amado, meus irmãos, essa parábola está cheia de verdades daquele povo. Como eu disse, o Senhor Jesus Cristo estava falando para eles. Mas e para nós? Você pode dizer assim, poxa, vem esse pastor falar lá de Portugal, tudo bem, lá em Portugal se planta vinho, tem muita vinha e tal, é ótimo, e o vinho aqui é maravilhoso e tal, tudo bem. Mas e para nós? Então, para nós podemos tirar alguns ensinamentos dessa parábola. Nós vamos ver que ela diz algumas coisas, certas coisas a respeito de Deus, a respeito do Pai. E essas coisas que eu vou trazer aqui, ela fala sobre o Pai, fala sobre Jesus Cristo e fala sobre nós, pecadores, servos do Senhor. Então, fique atento porque nós vamos tratar disso aqui. A respeito de Deus, ela vai falar da generosidade de Deus. Olha o que ela diz no verso 1. Diz assim: um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou aos lavradores e ausentou-se do país. Percebe? O dono, a vinha estava equipada com todo o necessário para que o trabalho dos lavradores fosse fácil e proveitoso. Já estava tudo pronto. Assim também, nós vamos ver que Deus é generoso o suficiente que quando Ele faz as suas benesses, dar alguma coisa ao homem, à sua criação, a nós, Ele dá por completo. Assim é com a salvação, assim é com tudo na nossa vida. O Senhor não faz nada para nós pela metade. E nós precisamos reconhecer isso em Deus, precisamos reconhecer a generosidade de Deus. Percebe? Poderia ser arrendada uma terra simples e comum, que o povo fosse lá plantar sua vinha, mas não. O versículo 1 diz que este Senhor da vinha, ele plantou primeiro, preparou tudo, construiu, murou, cercou, deu toda a segurança, participou de tudo, deu todos os aparatos, percebe? E arrendou, já pronta. Assim também é conosco. Deus é de tal forma bondoso e misericordioso para nós que nos dá tudo naquele ditado que diz, tudo de mão beijada. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Então vemos aqui, nesta parábola, vemos a generosidade de Deus. Mas ela nos fala também da confiança de Deus. Vai dizer ainda no verso 1 que o dono ausentou-se e deixou aos lavradores que eles mesmos dirigissem a vinha. Percebe? A confiança de Deus, Deus abre as portas para nós, nos dá o suficiente, o necessário e deixa por nossa conta, porque o Senhor confia que nós vamos dar continuidade àquilo que Ele quer para nós. Isso quer dizer também que nós, hoje, vamos dizer que a nossa vinha hoje é a igreja. Deus quer que a gente dê continuidade ao seu trabalho. Ele está de longe olhando, mas é para nós darmos continuidade, porque Deus confia em nós. Deus deposita a sua confiança em nós, seus servos, que vamos fazer a sua obra. Deus também confia em nós o suficiente para nos dar liberdade, para levar nossa vida como nós queremos. Como disse alguém, o lindo a respeito de Deus é que nos permite fazer tanto por nós mesmos.
Deus nos dá toda a liberdade para agirmos, para andarmos. O ideal é que andemos na sua presença. Nem sempre somos assim, mas Deus nos dá liberdade para isso. E fala-nos também da paciência de Deus. Olha só o que diz o verso 4 e o verso 5. Diz assim: de novo lhes enviou outro servo, e eles os bordoaram na cabeça e insultaram, e ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Percebe nisso? A paciência de Deus em esperar os resultados das benesses que Ele nos deu e daquilo que Ele espera de nós. Percebe isso? Deus espera pacientemente. Deus espera pacientemente para que nós façamos a nossa parte neste acordo com Ele, que nós demos respostas da vinha que Ele nos preparou e nos pegou. Mas, amados, porque nem uma nem duas vezes o dono da vinha mandou outros, mas 3 diversas vezes mandou pessoas para que nós pagássemos a nossa dívida. Ele nos tratou com uma cortesia e nos trata ainda com muita cortesia e com muita paciência. Se você for olhar para a sua vida, assim como eu olho para a minha, o que nós temos feito pelo Evangelho, pela Igreja de Deus, nós vamos ver que nós estamos devendo. E Deus tem sido muito paciente, muito mais do que nós merecemos. Mas Ele fala-nos também do triunfo final e da justiça de Deus. Porque nós podemos ver que os homens podem aproveitar-se de sua paciência, mas no final chega o dia do julgamento e a justiça. Deus pode suportar muito tempo a desobediência e a rebelião nossa, mas no final Ele vai agir. Porque essa parábola também nos chama a isso, chama a atenção para que Deus esperou, preparou tudo para o homem, para os arrendatários, preparou tudo para aqueles homens, arrendou a eles a vinha, tudo pronto, tudo preparado, esperou pacientemente que nós, com toda a liberdade, que aqueles homens plantassem aquela vinha, e só no devido tempo é que fez a cobrança. E ainda foi tão misericordioso que não mandou 1, nem 2, nem 3, mas diversas vezes, ou seja, as oportunidades que Deus tem nos dado na nossa vida. Deus tem nos dado muita oportunidade. Deus tem sido extremamente bondoso e misericordioso. E mesmo falhos, quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, Ele ainda nos acaricia e nos dá um novo prazo. Mas essa parábola também mostra que um dia esse prazo vai terminar. Fala-nos também da justiça de Deus. Deus pode suportar por muito tempo a nossa desobediência e a nossa rebelião, mas um devido tempo o Senhor vai cobrar. Tenha isso em mente. Mas Ele também nos diz algo a respeito do Senhor Jesus. Ele diz que que Jesus Cristo considerava a si mesmo não como servo, e sim como filho. Olha o que diz o verso 6. Restava-lhe ainda um seu filho amado, e este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Percebe isso? O Senhor Jesus, na sua parábola, Ele fala dos servos, que nós relacionamos aos profetas, e agora Ele se aparta dessa sucessão de profetas, porque eles eram servos, os profetas são servos. Agora o Senhor Jesus vai fazer uma diferença, vai dizer: mandou o seu filho. Ora, então, quer dizer que Jesus Cristo, então, aqui, venha-se a subir como Filho de Deus. Esta parábola era um desafio deliberado às autoridades judaicas, porquanto contém a inconfundível declaração de Jesus.
que ele era o Messias. Jesus faz uma diferença grande, dizendo que mandou primeiro os servos, a saber, os profetas, e depois manda o próprio Filho, o Messias. O Senhor Jesus se apresenta a ele como Filho de Deus, o Messias esperado e prometido, porque nós sabemos muito bem que até então os judeus não aceitaram ainda, não viram ainda em Jesus o Messias, o Filho de Deus. E haja visto, como viria aqui no verso 27, que o Senhor Jesus, no verso 27 do capítulo 11, vimos que o Senhor Jesus estava a falar com os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos daquela comunidade. Percebe? Então o Senhor Jesus agora passa a se apresentar como filho. Mas ele diz também, essa parábola nos diz também que Jesus sabia que ia morrer. Olha o verso 8, diz assim: e agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Ah, amados, nesta parábola o próprio Senhor Jesus contando a história que aconteceria a ele, sabedor ele, que a crucificação não foi uma surpresa para o Senhor Jesus. Ele sabia que o caminho que tinha escolhido não podia ter outro fim, senão a morte, a crucificação. A grandeza do seu valor consiste em que sabia isto e prosseguiu inflexivelmente. O Senhor Jesus prosseguiu, mesmo sabendo o que estava a acontecer, o que o esperava à frente. Mesmo assim, o Senhor prosseguiu em obediência ao Pai, em amor ao Pai e amor a nós, pecadores. Mas ele nos diz também que Jesus estava seguro do seu triunfo final. Veja o que diz o verso 10. O verso 10 diz assim: ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Percebe? Então o Senhor Jesus sabia da sua vitória. Ele sabia que apesar de não ser reconhecido, não ser recebido como Messias, não ser reconhecido como filho do dono da vinha, de ser recusado, ser morto, crucificado e sepultado, mas ele sabia da sua vitória, sabia da sua ressurreição e sabia que através disso tudo haveria então o nascimento da igreja e que ele seria a pedra fundamental disso que estava para acontecer. Então, fala-nos todas estas coisas do Senhor Jesus. Fala de Deus o Pai, da sua generosidade, da sua confiança em nós. Fala da paciência de Deus. Fala também, no final, da justiça de Deus. E também nos fala de Jesus, que se anuncia como Filho de Deus. E sabia que ele mesmo sabia que ia morrer numa cruz, mas que pelo seu amor por nós ele prosseguiu a si mesmo, porque ele sabia que a cruz também seria a sua vitória. A cruz de Cristo é a sua vitória, a vitória da igreja, a nossa vitória. Mas, amados, essa mensagem, essa parábola, assim como o Senhor Jesus estava a contar aqueles homens, também serve para nós, porque fala alguma coisa sobre nós também, a mim e a você. Preste atenção então, porque até aqui tudo isso que eu falei você sabe, mas fala, veja agora, porque ele diz coisas a nosso respeito também. Ele fala-nos sobre o privilégio humano. No verso 1 que nós lemos, os lavradores não fizeram nada para ter aquela vinha, eles não construíram a vinha, eles já entraram na posse dela. O seu dono não os dominou com um chicote, não os obrigou a nada. Ele foi de viagem e deixou que o trabalhassem como quisessem. Percebe isso? Nós também recebemos assim o reino de Deus, recebemos a igreja de mão beijada.
já construída no sangue do Senhor Jesus Cristo, no sangue dos apóstolos, no sangue dos primeiros cristãos que passaram por tanta dificuldade. No início da igreja cristã, nós conhecemos a história. Homens que foram martirizados, foram sacrificados, foram incendiados. Tudo isso para que nós pudéssemos ter hoje uma igreja e recebêssemos de mão beijada sem nenhum sacrifício. Qual a dificuldade que nós temos? Só que nós mesmos arranjamos, brigamos uns com os outros dentro da igreja, gostamos mais assim, gostamos mais assado, gosto mais do pastor X, do pastor Y, não gosto dessa música, não gosto desse louvor. E assim que nós agimos, mas nós recebemos de mão beijada, nós recebemos de graça uma igreja já pronta, uma vinha já pronta, com cerca, com lagar, com torre, com tudo pronto, já tudo plantado. Então, amados, fala-nos disso também, da misericórdia de Deus, da bondade de nos conceder tudo isso. Mas ele fala também sobre o pecado humano. Olha, vai nos chamar a atenção para algo tremendo, porque ele vai falar do pecado humano. Olha o verso 7, o que diz? Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-los e a herança será nossa. O pecado dos lavradores foi que se negaram a dar ao dono que lhe pertenciam e quiseram dirigir as coisas que só o próprio dono tinha direito de dirigir. Quiseram dirigir da sua própria maneira. A vinha não era deles, era do Senhor. Eles tinham que trabalhar e pagar o justo preço e tinham que receber bem os mandatários, aqueles, os cobradores, até o filho. Mas eles quiseram dirigir pelos seus próprios direitos. Olha, vamos, matemos o herdeiro e dirijamos a vinha nós mesmos, tomemos conta do negócio, tomamos posse disso para nós mesmos. Então, amados, o nosso pecado consiste em não dar a Deus o lugar que lhe corresponde na vida e em usurpar o poder que ele teria que ser dele e tem que ser dele. Isso nos leva a pensar que muitas das vezes nós tratamos como se a igreja fosse nossa. Muitos pastores tratam seus rebanhos como se fosse deles, ovelhas deles, e não são. O rebanho é de Deus, a vinha é de Deus, a igreja é de Cristo. Nós estamos aqui para trabalhar nesta vinha e cumprir as ordens conforme a palavra de Deus. Por isso devemos ter cuidado como agimos dentro da nossa igreja, qual a liturgia que tratamos, se agrada a Deus ou se agrada aos homens. Porque muitas das vezes nós temos a nossa igreja como nosso clube, onde nós nos reunimos com a nossa família e estamos muito bem e gostamos de ser muito bem recebidos. E se alguma coisa não nos vai bem, a gente vai embora. Esquecemos que nós queremos dirigir a igreja de Deus, mas a igreja do Senhor, nós nos esquecemos disso. Então, amados irmãos, pense nisso. Pense na igreja como a vinha de Deus. A igreja é o local de Deus. Nós só arrendamos, só estamos aqui para trabalhar nela, mas devemos trabalhar conforme as ordens do dono da vinha, conforme o Senhor da igreja. Percebes isso? Então não podemos usurpar o poder que é de Deus, o poder que é de Cristo, cabeça da igreja, o líder da igreja. Mas ele também nos fala a respeito da responsabilidade humana. Por muito tempo os lavradores puderam fazer o que quiseram, mas chegou o dia em que se deviam ajustar as contas. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, o homem é chamado a prestar conta do que lhe foi encarregado, do que lhe foi entregue.
Percebe isso? Olha o verso 9, como diz: que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Isso aconteceu com o povo judeu. Isso aconteceu com aqueles homens, aquele povo para o qual a promessa estava feita. Eles não souberam usar, não souberam se beneficiar, não souberam conduzir, não souberam administrar. E essas benesses foram passadas a outros, a saber, nós hoje, a igreja, os jeitinhos que foram inseridos na família de Deus. Percebe isso, amados? Então, precisamos mesmo, como conclusão, chegar à conclusão que nós temos uma responsabilidade com isso. E que o Senhor um dia vai nos cobrar. O Senhor um dia vai cobrar, porque Ele nos deu uma vinha, a saber, uma igreja pronta, preparada, pronta para nós administrarmos conforme a vontade do Senhor que está implícita na sua palavra, para nós cuidarmos um do outro com amor, com cuidado, com sabedoria, para anunciarmos esta palavra, porque se nessa parábola o dono da vinha esperava receber os frutos da vinha, hoje a igreja que é esta vinha, que nós estamos a tomar conta, Deus também vai nos cobrar os frutos do nosso trabalho. E qual é o fruto do nosso trabalho? Começa com louvor e adoração ao seu santo nome. Começa a sermos exemplos de vida, sal da terra, luz do mundo. Depois vem também anunciar a palavra de Deus para que almas sejam salvas e acrescidas neste lagar, para que seja crescida nesta igreja que nós agora somos arrendatários. Deus espera isso de nós, e um dia Deus vai nos cobrar os frutos que Ele espera que a gente dê, que são as almas convertidas através da palavra de Deus, através do testemunho nesta igreja, porque a nossa igreja não foi colocada aqui. A igreja da Praia da Bica não foi colocada aí simplesmente para embelezar ou contrastar com a igreja católica que tem aí em frente. Ela foi colocada aí com o propósito de dar frutos. E quem vai providenciar esses frutos, somos nós, membros da igreja. São vocês, cada um de vocês, desde o pastor até o membro mais novo da igreja. Tem que dar frutos para o Senhor. E esses frutos são almas convertidas e salvas e remidas no sangue de Cristo. E precisam ser anunciadas. Tudo isso. Portanto, amados irmãos, essa hoje é a responsabilidade nossa, a responsabilidade de vocês, jovens e igreja geral da Praia da Bica, apresentar almas para o Senhor. E o Senhor tem sido muito paciente, bondoso e tem esperado bastante. Mas um dia, e pensamos que esteja próximo esse dia, Ele virá para cobrar aquilo que Ele espera de nós. Portanto, amados irmãos, é hora de botar a mão na massa. Se você ainda não começou a trabalhar, comece. Já planeie, converse com o seu pastor. Pastor, o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Aonde eu posso arar? Aonde eu posso plantar? Aonde eu posso colher? Porque quando o Senhor da vinha mandar os cobradores, você tenha o que apresentar para o Senhor, para não ser chamado também de servo mau e negligente, como em outra parábola o Senhor Jesus falou assim. Amém, amados irmãos? Eu sei que o tempo é curto, mas esta é a mensagem que temos para nós. O Senhor preparou tudo para nós. Espera que a gente dê fruto. Faça a sua parte, percebe? Pense nisso, medite sobre isso. Não desanime e tenho a certeza que vocês foram inseridos gratuitamente nesta vinha, pelo amor de Deus, amor do Pai.
e que Ele espera que cada um de nós, dê o fruto necessário. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai querido, pela Tua oportunidade de anunciarmos a Tua palavra. Que o Senhor nos capacite, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai querido, para entendermos todas essas coisas, entendermos a vontade, a Tua vontade, entendermos também a nossa parte no Teu reino e que o Senhor também nos capacite para fazermos a Tua obra. Muito obrigado a Deus por tudo isso. Assim, Senhor, oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, vamos a isso? Vamos trabalhar para o Senhor. Tenham todos um dia, uma noite e uma semana abençoada na presença do Senhor. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Vamos orar, meus irmãos, e eu quero aqui, nessa oração, trazer o nome dos familiares, principalmente do Alexandre, né, que perdeu seu tio, né? Que Deus abençoe a família, que Deus possa estar abençoando a todos nós também. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, Pai da vida, nosso Deus e Senhor, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos dá, eu quero te agradecer pelas bênçãos maravilhosas derramadas em cada um dos irmãos. Pai Santo, eu quero nesse momento de final de culto agradecer ao Senhor pelas nossas vidas na Tua presença. Eu quero te agradecer, ó Pai, pelas mais ricas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Quero te agradecer pela vida que o Senhor nos dá, pelo ar que nós respiramos, pela liberdade em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai Santo, pela nossa união. Te agradecemos, ó Pai Santo, por este culto. Te agradeço, Senhor Deus, pela vida na Tua presença, porque o que adianta, ó Pai, nós ganharmos o mundo inteiro, mas a nossa vida não está pautada no Senhor, alicerçada no Senhor. Pai Santo, neste momento eu quero colocar a vida do Alexandre, de toda a sua família, Senhor Deus, na Sua presença. Além deles terem perdido um ente querido, ele também, ó Pai, tem outros parentes que estão com problemas de saúde seríssimos, Senhor Deus, e eu te peço teu consolo, a Tua presença maravilhosa, excelente, augusta e excelsa, Pai, sobre essa família. E dá-nos uma noite de descanso, Senhor Deus, para a glória do Senhor. Conforta os nossos corações e que nós possamos, ó Pai, dia após dia nos entregarmos a Ti para a Tua glória e para a nossa liberdade diante do Senhor. Perdoa-nos, Senhor Deus, os nossos pecados e oração que fazemos confiados em Cristo Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus o Pai e as ricas misericórdias e consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, meus irmãos, até a volta do Senhor Jesus Cristo, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém.